Então, a gente inicia agora aqui no YouTube a live da quarta semana e o que passou na terceira. O que é que a gente passou, né? No caso, o que é que passou eu e minha esposa aqui em casa. Está aberto para quem quiser, o link aí no grupo. Então, quem está aqui no Instagram, pode passar. Oi, Paula, tudo bom? Quem está no Instagram, pode passar para lá para o YouTube, porque eu vou conseguir mostrar o mapa, né? O mapa mental. E aqui no Instagram não tem como mostrar. E aí eu vou deixar na descrição, quem quiser compartilhar, baixar, tá? Fique à vontade. E quem quiser participar também, é só entrar aqui. Hein, Marisa, vamos entrar? É só entrar aqui, o link está no... Deixa eu pegar esse link aqui e colocar aqui no WhatsApp. Deixa eu botar aqui. Estou colocando, hein? Pronto. Se Marisa quiser entrar, fica à vontade. Então vamos lá. Para quem está no programa, né, quem sabe quais são as pílulas lá de Pablo, que eu não vou descrever aqui exatamente, porque o sentido dessa live, o sentido do grupo, o sentido do canal, não é entregar o programa piorando, tá? Até porque é injusto com quem está dentro se a gente pegar, passar tudo para fora, tá? Não é correto. Então, eu vou passar as experiências que eu tive, que a gente está tendo aqui em casa, para que vocês se inspirem, né? Ou em seguir, entrar num grupo aí que esteja fazendo a mesma coisa. Uma água aqui. E possa aí transbordar na vida aí da sua família, dos seus amigos e tal. O livro que a gente leu, né, na semana passada, foi o Antimedo, onde Pablo conta a sua experiência de entrada aí na Brasil Telecom, das dificuldades, que ele era gago e tal. E vários códigos, né, por isso que você tem que ler o livro, ouve o audiobook e anota, sai anotando aqueles códigos para você modelar, não é copiar, é modelar. Essa primeira frase eu copiei, porque essa frase eu já vi há anos atrás, quando eu entrei na aeronáutica. E vai dar hoje não, né? Sorry. Ok. E aí, essa frase já tinha lá no meu batalhão, tá? Quem não sabe, eu sou da aeronáutica. E essa frase está lá, linda. Porque quando pequeno, você escuta muito assim, né? Alguns pais. Faça o que eu digo, não faça o que eu faço. Meu Deus, que ignorância, né? Horrível essa frase. E no quartel era o seguinte, era a palavra convence e o exemplo arrasta. É exatamente isso. Olá, tudo bom? Então é isso que você tem que fazer. Você tem que dar exemplo. Não é pegar para o seu filho, né, a minha Carol, de 4 anos, e dizer que ela faça uma coisa e você não viver aquilo. Simplesmente você mandar. Vamos lá para o segundo ponto. E aí é simples, ó. Apenas viva o que você deseja ensinar. E as suas palavras não serão necessárias. É praticamente uma poesia isso aqui, né? De novo, apenas viva o que você deseja ensinar e as suas palavras não serão necessárias. É lindo isso. E a gente tem que preencher, né? Preencher a nossa vida, a nossa mente. Está lá escrito também, mente vazia, oficina do diabo.
Então, eu conheço pessoas que elas, nesse momento, né, estão passando por um processo de solidão. E no livro fala isso, no Antimedo, que você se acostuma com essa solidão. E não é uma coisa boa, a gente é feito para viver em comunidade. Você vai se acostumando, o cérebro vai se acostumando com a solidão, você vai se retraindo e vai achando aquilo bom, só que não é bom, tá? Porque a mente vazia é a oficina do diabo. O medo é uma coisa boa. Em que sentido? O medo é uma reação de alerta e sobrevivência. Uma vez eu estava assistindo aquelas pessoas que, né, passam um cabo de aço de um lado para o outro de uma montanha e tal, sei lá, um negócio muito perigoso, e aí eles passam, né, uma vara, alguém sem nada, passam destemidos ali, parece um ato de coragem fantástico, né? E aí, eu conversando com a minha tia, que é psicóloga, ela disse, Luciano, eu disse, como é que a pessoa tem aquela coragem, né? Você tem que sentir inveja daquilo, tem que sentir... Fala, Alexandre, quer entrar? O link eu mando. Como é que a pessoa tem coragem, né, de passar, né, dessa corda? E aí ela disse assim, Luciano, não é nem coragem, tá? Não olha só, ela disse, isso chega a ser um distúrbio, porque a gente tem que ter o medo é salutar. O medo protege a gente do perigo. E a pessoa que está ali, ela, não tenho medo não tenho medo, então existe alguma coisa errada. Tá? Não vou me aprofundar nisso não, só para passar essa minha percepção. Outra coisa que tem lá no livro, a gente tem muito medo provocado pela mídia. Não seja, a gente está vendo uma pandemia agora, mas fora a pandemia, você vive no medo. Tá? É violência o tempo todo, é sequestro, é assalto, é para você ficar com medo de sair na rua. Em casa, você tende a fazer o quê? A ver televisão. E é disso que vive a mídia. Provoca o medo em você, para você correr para a televisão, ficar em casa ali no sofá, abduzido, né, paralisado e consumindo, ela lhe programando, consumindo o que ela quer passar para você. Então, a frase do livro Antimedo, que eu anotei como código aqui, é mate a sua televisão. 95% do que ela transmite é ruído. Tá? Ruído, ou seja, uma coisa ruim, não tem nada que se aproveite. Uma ferramenta que ele disse, olha, vamos usar essa ferramenta, anotei esse código também, é o VF, que é o ver e fazer. Não adianta a gente estar estudando aqui nesse programa, lendo o livro, fazendo todos os desafios, botando do lado ali e, não, quando der tempo eu faço. Quando der tempo eu leio. Quando eu arrumar um espaço, eu faço essa tarefa. Não, você tem que ver e fazer. É por isso que são pílulas diárias, só serve para aquele dia. Hoje ele foi bem claro na live, o pessoal, estou atrasado, como é que eu faço? Eu volto, tá? Não volta atrás. Faz a pílula do dia, e se der lá na frente, você vai lá e resgata uma, resgata outra, tá? Mas não deixa o barco, o navio atrasar, ok? Outro código que eu anotei do livro é ressignificar as crenças para que elas produzam resultados diferentes. Às vezes vem uma situação e a gente fica insistindo, e acredito nas mesmas coisas, né? Eu estava conversando com uma pessoa ontem e uma conversa saudável, tá? Mas muito difícil, porque são crenças muito fortes que estão incrustadas ali, que vêm da infância, dos pais, e a pessoa acredita que ela é aquilo. Quando você descobre que você não é o que dizem que você é, quando você descobre a sua camada real, você, quando vê uma pessoa falando aquilo, você sente até um desconforto. Né? E esse desconforto, fala, Léo, tudo bom, primo? Abraço. E quando você vê a pessoa dizendo, não, eu sou assim, né? Ele a frase diz, não, eu sou esquecido. Eu pedi para ele, não diga mais eu sou esquecido.
Porque o cérebro aprende. Não, eu vou dizer o quê? Eu estou esquecido, né? Você não é aquela condição. Ah, existe, naturalmente, você vai com o tempo, né? Você vai envelhecendo e tal, e você vai realmente ficando mais lento. Aí você dá um jeito de suprir aquilo, fazendo mais atividades, lendo mais, né? Fazendo mais jogos interativos e tal. Mas não assuma aquela realidade. Oi, Ana. Boa tarde. Obrigado. Não assuma aquela condição. Você não é aquilo. Você não é nem aquilo que você acredita que você é, nem o que disseram que você é, nem o que seus pais disseram, seu professor, você não é nada disso. Eu digo e repito esse exemplo o tempo todo. Eu fui condicionado durante anos a acreditar que Luciano é calado, Luciano é comportado, Luciano é educado, não fala palavrão. Você assume aquilo ali, não que fosse coisa ruim, mas você fica condicionado a uma coisa que não é você. Você foi programado para aquilo, então você não vive sua identidade. Então, eu quero que vocês despertem para isso, né? Passem a ler. A leitura que vai... Olha, passa a ler a Bíblia, passa a ler livros, né? Não de autoajuda, mas livros que vão clarear as suas ideias. Vai ressignificar essas suas crenças. É tudo crença. Tudo é crença. Tá? Existe aí outro código que eu capturei de lá, desse livro, que é o ciclo da mudança. O que é o ciclo da mudança? Você primeiro, olha só, ponto 1, insatisfação com os eventos e resultados atuais. Você está satisfeito com a sua vida hoje? Olá, Marcos. Boa tarde, tudo bom? Você está satisfeito com seus resultados hoje? Se está, tudo bem. Você não precisa do ciclo da mudança. Mas se você não está, o que é que você está fazendo para mudar? Está só reclamando? Está só choramingando? Está só tomando clonazepam, remédio para dor de cabeça? Enfia na cabeça um travesseiro? Com o terror da segunda-feira? O que é que você está fazendo para mudar de fato? Não adianta só invejar os outros, ver os outros mudando. Você, a vida sorriu para fulano. Não sorriu, não. Ela foi atrás, ela fez alguma coisa. Ela fez algo diferente para poder o caminho ser diferente. O segundo ponto, dúvida da crença existente. Se você acredita em algo, aquele algo está dando o mesmo resultado na sua vida, e você não, assim, não duvida daquilo, você vai continuar marcando passo, vai continuar vivendo aquela porcaria de vida, né? Vai continuar pequeno e não cresce. Você precisa andar em harmonia em todas as áreas. Olha, o que, que adianta? Você é super espiritualizado e aí caga mole para o seu corpo, né? Para a sua saúde. Não adianta de nada. Ou então você cuida da saúde e não lê um livro, não assiste um documentário, só assiste novela. O que aconteceu? Você não está desequilibrado. Ou seja, você não vai para canto nenhum, você não vive com plenitude, tá? Então tem que equilibrar todas as áreas. Espírito, mente, né? Alma, o corpo. Tudo isso andando junto vai dar um resultado diferente. Não tenho dúvida disso. O terceiro ponto, crer em algo diferente. Primeiro você cria a dúvida do que acredita para poder arrumar um caminho diferente. E aí você arruma esse novo algo diferente e começa a acreditar nisso. Não adianta começar um novo caminho e não acreditar, não botar fé, né? Ficar com o pé atrás. Tem que se jogar. Quarto ponto do ciclo da mudança. Crie uma nova crença. Você duvidou do que você acreditava. Não, crê em algo diferente. Duvidou do que acreditava. Crê em algo diferente e agora aqui ficou mal escrito.
confesso. Uma nova crença. Basicamente, o ponto 3. Vamos pular para o 4, para o 5, então. A antiga crença, você pega essa antiga crença e joga nas crenças antigas. Joga ela naquele cantinho das crenças que não fazem mais parte da sua vida. Ok? Então, você renovou a sua crença e aquilo você joga para trás. Bola para frente. Como diz lá, cria um muro entre você e o passado. Não é que o passado não fez parte da sua vida, fez, mas cria um muro para não dar tempo de você desistir e voltar. Não volta atrás. Tá? Vai ter um monte de gente zombando de você. Vai ter um monte de gente desacreditando você. Vai ter um monte de gente que não quer que você siga em frente. Por quê? Se você, olha só, como interessante, quando você começa a progredir, começa a se movimentar, sair da inércia, quem está na inércia, tá? Inércia independe se seja parado ou aquele movimento constante que não vai para lugar nenhum. Quando você está saindo, distanciando dessas pessoas, está se movimentando e elas querem ficar no mesmo lugar, você começa a incomodar. Entendeu? Porque elas não assumiram ainda o poder que tem, porque o poder não sou eu que tenho, tá? Todo mundo tem esse poder. Deus deu esse poder para todo mundo aqui na Terra ser um general, tocar o terror na Terra. Todas as coisas estão sob o meu domínio. Todas. Não foi eu que disse. Está aqui, tá? Na Bíblia. Então, todas as coisas estão sob o meu domínio. Ele deu isso. Não é que caiu do céu e tal, e foi sorte, não. Ele deu para eu tenho que usar. Eu vou ficar usando meia boca da minha vida. Ele me deu tudo isso para eu enfiar, né, toda a minha energia nisso e criar opções novas. Eu vou ficar no sofá, vou ficar entregue na cama, tá? É a vontade, eu não estou com vontade, tá? É sem vontade mesmo, é uma decisão. Você tem que governar o seu corpo. Eu já dei esse exemplo aqui de governança sobre o corpo. Nesse embate de governança sobre o corpo, surgiu ontem essa dúvida, né? Mas quem é que manda? O cérebro manda em você, você manda o cérebro e tal. E para algumas pessoas é difícil entender realmente isso. E você não tem que esperar a vontade, você tem que dominar o cérebro, dizer o que ele tem que fazer. Tá? Dizer o seu corpo, aliás, usar o seu cérebro, dizer ao seu corpo o que ele tem que fazer. Porque o cérebro ele quer descansar. Você, de manhã cedo, quando acorda, assim, quer ficar na cama, ele quer economizar energia, ele quer conforto, tá? E quando você sai dessa zona de conforto, você cria um estado que o corpo não quer. É por isso que esse é o pior ano da sua vida. Porque é o ano que você está tocando terror no corpo e ele não quer isso. Veja aí, muita gente passou da live e viu. Algumas pessoas não estão nem no programa de emagrecimento. Mas algumas perderam 10, 7, 5, 4, 3. Né? Eu perdi 3. Eu já tinha perdido bastante quilo por causa da doença no começo do ano. Venci a doença, graças a Deus, no dia 21, tá? Num boot aqui no programa. Antes de entrar no programa, na verdade. E, desculpa. E depois disso, só vem evoluindo na saúde. Né? O peso tinha caído bastante. Aí cheguei agora, ó, mesmo fazendo esse exercício todo dia, cheguei aos 85,2. Não quero, porque eu não quero ficar muito magro. Quero ficar com 80 quilos. 85, 84 é a média que dá para ficar. E dá para desenvolver aí massa muscular. Não precisa você virar corredor e atleta de alta performance, porque nem é tão saudável, né? A gente sabe que não é. Vamos continuando aqui no antimedo. Então, o pessoal que está aí no Instagram, tá? Pode passar aqui para o YouTube. Eu peço porque o celular já vai descarregar. Tá, Isalis? Um abraço, amigo.
Pode passar aqui para o YouTube, porque o celular vai descarregar já, no Instagram vai cair, e aí vocês vão perder aqui o restante da live. Nós já estamos com 20 minutos. Continuando, tá? Reflexão do antimedo. Olha só, o pensamento é a ignição da existência. Se você não quer pensar, você está ferrado. Descartes já falou, penso, logo existo. Então as pessoas não querem pensar, né? Vamos combinar que a gente fala alguns assuntos, fala algumas coisas, as pessoas não querem pensar e vivem no mundo da ilusão, né? Naquele mundo de gifzinho para lá, gifzinho para cá, mas combater realmente o bom combate as pessoas não querem. Tem medo de se enfrentar. A sua decisão modifica o seu destino. Poxa, não adianta tu chorar, querer mudar, e se você não faz nada, não decide mudar. E a frase, existe um exercício lá, que você fechar os olhos e enxergar um letreiro, visualizar, mentalizar um letreiro do que você quer para sua vida. E naquela hora, eu tinha tantas palavras, uma veio que resumiu tudo que eu quero. E eu, brincando com essa palavra, eu comecei a arrumar novos adjetivos para cada letra dessa palavra. Eu vou botar aqui no meu mapa mental, quem quiser baixar, tá? Fique à vontade. É prosperidade. Então, cada letra da prosperidade eu dei um sentido. P de paz. R de riqueza. O de otimismo. S de saúde. Esse é o maior presente. Saúde. P de paixão. Propósito. Prole, né? São ter filhos. Quanto mais filhos, mais flechas para você usar. Empatia, né? Se colocar no lugar do outro, deixar de julgar, pegar a língua e passar um ferro em cima da língua, deixar de falar besteira, né? Julgar os outros sem saber, tá? Sem saber da situação, querer opinar, sem saber da verdade, querer tomar um lado, tá? As pessoas têm esse erro gravíssimo. R de reino, reinar sobre a terra, o reino que Deus te deu. Vamos no I de identidade, descobrir as camadas da identidade. Você está em qual camada? São 7. Espero que você não esteja na segunda camada, que é onde disseram que você é. Então, você tem que passar por ela para descobrir, destruir essa camada e viver a terceira camada. Tá? Você transforma tudo na sua vida e descobre que você é o que Deus disse que você é, que está lá na primeira camada, no início de tudo. D de Deus, essa conexão com Deus. Próximo, A de amor. Amor. Novo D, desenvolvimento, buscar crescer. E o último é de eternidade. Tudo que você faz aqui é para chegar no final e viver a eternidade de plenitude, né? Então, prosperidade para mim está aí. Cada letrinha tem um novo sentido. Vamos continuando aqui. Está quase acabando, tá? Tem um pensamento de Freud lá. O pensamento é o ensaio da ação. Tudo começa no pensamento. Tudo. Então, passa a mentalizar aí. Faz a meditação. Mentaliza tudo antes que aconteça. Porque vai acontecer. Se não mentalizar, não vai dar certo. Com certeza vai dar não. O pensamento é a semente. Tem que ser plantado. A lei da semeadura é infinita. Não tem fim. E aí tem um exercício muito bom para você fazer. Algumas perguntas. Anota aí, quem tem um lápis, uma caneta. Quem sou eu? Quem é você? Faça essa pergunta. O que Deus acha de mim? O que é que você acha que Deus acha de você? O que é que Ele quer de você? Para que você nasceu? É a terceira, tá?
O que você pode conquistar nessa vida, você só tem essa vida, não tem outra vida. E quais as pessoas que você tem que se aproximar para alcançar tudo que quer? Quem você precisa modelar? Não é imitar, não, né? Tá? Não é copiar, não. Modelar. Entrar na mesma frequência de pensamento. Ok? Está terminando aqui. Isso é só um resumo da terceira semana, ok? Autoimagem. O que é a autoimagem? A descrição do seu comportamento através do conhecimento prévio que você tem sobre você. Como você se descreve hoje? Autoestima. O valor que você dá a si mesmo. Enfim. Você pode modelar o que é bom. Deixar de copiar. Deixar de ser um plágio. Deixar de ser fake para viver a sua vida. Tá? Como diz Pablo, vá cuidar da sua vida. Deixa de lutar a guerra dos outros. Então, a gente terminou a terceira semana, fizemos essas atividades, fora as pílulas, tá? Que eu não vou passar, porque a minha intenção não é entregar o programa para vocês. É para entregar apenas o que eu tenho de transbordar. Vocês podem tirar de boa. Então, eu vou entrar aqui na quarta semana, abrir o mapa aqui da quarta semana, o que a gente está fazendo agora. Começou a fazer. Tá? Então, deixa eu abrir aqui o meu mapa. Estamos aqui com o mapa das 52 semanas, ok? Já passamos a primeira, a segunda, a terceira, estamos na quarta semana. E aqui vai ser mais rápido. O desafio dessa quarta semana. Jejum detox, 2 vezes ao dia, os 7 dias da semana. Você vai escolher 2 refeições, tá? Vai fazer um suco detox, comer alguma coisa detox. Se não comer industrializado, vai desintoxicar mesmo, vai perder peso pra caramba. Eu não estou fazendo, tá? Porque eu tenho outra rotina. Eu preciso ganhar massa. Então, se eu fizer um detox duplo aí, eu vou sumir. Então, estou fazendo um só, escolhendo uma das refeições e fazendo, ok? E a pílula 18. Todo dia tem uma pílula. Hoje é o 18º dia, tem a pílula de hoje. Eu já fiz. Vou fechar o desafio. O livro. A gente vai ler Gênesis, são 50 capítulos. Fizemos a leitura do primeiro hoje. Não tem um restante da semana para fazer. A gente vai ler, tá? O livro Mais Esperto que o Diabo. Eu já li esse livro. Só que aí a gente pode reler e reler quantas vezes for necessário. Então, para cumprir o programa, eu vou ler novamente, juntamente com o audiobook. Vou deixar o audiobook aqui na descrição também, para você clicar e ouvir. E qual é a minha sugestão? Pablo falou de colocar na velocidade 2.0, ainda não conforme nessa velocidade. E 1. Oi, Carol, tudo bom? E a velocidade 1.5 para mim é super confortável, tá? Eu consigo entender muito bem, assimilar, tem há muito tempo. O documentário a gente vai assistir, não assisti ainda, o Mastermind, A Lei do Triunfo de Napoleão Hill também. E a rotina permanece, ok? Acorda de 4h52, faz exercício 30 minutos no mínimo, vai adicionando o que você vai querer, né, no exercício. Vai adicionando e vai deixando ele mais difícil. E dormir no máximo às 22 horas. Isso não muda.
Lembrando que ninguém está de regime aqui, tá? Estamos em mudança de hábito. Os livros que a gente já leu, A Arte da Guerra, os 3 capítulos originais. Quando tiver com essa informação do lado, é porque tem um audiobook que eu disponibilizei no meu canal. Vocês podem ler o livro e colocar o audiobook junto. Acelera muito, é muito bom. Antimedo, de Pablo Marçal, tá? Mais Esperto que o Diabo, que a gente vai ler. Eu vou ler ele hoje, ok? Quando eu vou ler ele hoje, é que é um dia só, eu mato o livro, junto com o audiobook. E apesar de 4 semanas, é o 3º livro, junto, né? A gente lê a Bíblia junto. E existe uma relação aí que ele passou das 52 semanas, 52 livros, mas ele deu um livro que eu recebi, deixa eu botar, não sei se vocês receberam já, que é esse aqui, O Piano da Sua Vida. Ele fez autografou, dá para ver, justamente para quem entrou no programa logo de imediato, né, até o meio-dia, ele autografou. Tem a relação de livro aqui, eu vou botar essa relação, tá, na descrição também, se vocês quiserem comprar o livro. Eu gosto de comprar o livro. Olha, eu tenho isso, eu compro o livro, né, vocês podem ver, bota aqui atrás na minha estante. Gosto de ter o livro físico e gosto do livro capa dura, né, aquele dá a sensação de qualidade, de que vai durar muito, né, eu gosto disso. E também tem um livro no tablet, aí você baixa aí o aplicativo, o Kindle, ok? Aqui é o Kindle. Ou você pode baixar o da Saraiva também, que é o Leve. Aí no Leve, você baixa aí todos os livros. Ó. Aí você fica com uma biblioteca gigantesca aí em casa, física e digital. Então, deixa eu finalizar aqui. Bem, não tenho muito mais o que falar, deixa eu voltar aqui. Muito mais o que falar do programa, né? Isso é que o programa me trouxe de experiência semana passada, e essa semana começamos com todo o gás para cumprir as tarefas, as pílulas, os livros, a leitura da Bíblia, continuar a mudança de hábito, tocando o terror na terra e não voltar atrás. Eu não quero voltar atrás, não sei se você quer, se depender de mim, você também não volta atrás, tá bom? Agradeço aí o pessoal do Instagram, que passou por aqui, vou deixar gravado, tá? Compartilhe, curta, dê seu comentário, é importante que a gente mostre as redes sociais que a gente está querendo passar um conteúdo de valor, né? Não aquelas porcarias, aquelas dancinhas aí, com milhares de seguidores, milhares que eu chamo zumbis, dessa geração, da pior geração que já passou na face da Terra. Infelizmente, tá? Mas a gente pode mudar isso, ok? Pessoal aí do Instagram, finalizar aqui. Valeu. Compartilhar aqui no IGTV. Ok? E aí, o pessoal do YouTube, um grande abraço. Não se esqueçam aqui. Se inscreva no canal, tá? Deixa um comentário. Quem quiser participar do grupo, deixa aqui. Luciano, eu quero participar do grupo. Eu quero transbordar nesse grupo. Eu quero um parceiro para seguir comigo nesse grupo. Deixa aqui no comentário. Eu vou ter o maior prazer em incluir, eu mesmo incluir você no grupo. Aí você vai ver que com mais gente é mais fácil a gente seguir adiante. Sozinho não dá. Você pode ficar para trás. Tá bom? Forte abraço e até o próximo vídeo que a gente vai falar dessa semana e do início de tudo, a 5ª semana do pior ano da sua vida. Até mais.